E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Seguimos com o nosso roteiro de vídeo de férias retrospectiva. Hoje, prometo que o vídeo será curto, não tem como ser longo. Vamos falar só dos goleiros do São Paulo hoje, especialmente sobre esse que eu tô com a camisa, o Rafael, que é o nosso goleiro titular. Eu quero saber a sua opinião. Para você, Rafael é o melhor goleiro desde que a gente perdeu o Rogério Ceni? É o melhor gol. Na minha opinião, desde que o São Paulo, que o Rogério encerrou a carreira em 2015, a gente tem tido muita dificuldade para arrumar goleiro. Vamos falar com calma. Enquanto você vai anotando aí, se você acha que o Rafael, comentando, se você acha que o Rafael é o melhor goleiro que a gente tem desde depois da era Ceni, lembrando que nós somos patrocinados pela Jaguar, que eu não sei onde está o meu, que eu perdi, mas e pela 1xBet. E aí você faz as suas apostas aí para se divertir, como entretenimento. Tem vários campeonatos rolando, o Campeonato Brasileiro acabou, mas tem Champions League, tem Campeonato Italiano, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, tem um monte de campeonato rolando. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link. Você clica, faz o seu cadastro em 30 segundinhos e já está resolvido o problema. Você pode se divertir à vontade, tá bom? O Rafael, gente, vamos falar primeiro dos goleiros do São Paulo. Eu não vou falar do Yang e do Leandro, que são goleiros da base, ainda estão, né, se aprimorando, ainda estão... Tem uma caminhada aí para chegar no titular, como titulares para disputar a posição. Vou falar do Felipe Alves, do Jandrei e do Rafael. A gente teve muito problema, aliás, outro dia eu estava fazendo o QG Tricolor lá com os amigos e eles levantaram essa questão aí. Acho que foi o Acervo Tricolor que fez isso, que falou isso. Sobre como o São Paulo não conseguiu formar lá em Cotia o substituto para o Rogério Ceni, né? Curioso, não formou mesmo. Porque toda aquela estrutura de Cotia que eu falo pra vocês, que na minha opinião deveria revelar muito mais jogador e não revela jogador, não é que não revela, mas eu acho que deveria revelar muito mais pelo tanto que é investido lá. E a gente não conseguiu revelar um goleiro depois do Rogério Ceni. Desde 2015 passamos por vários goleiros tenebrosos, Renan, Sidão, o próprio Volpi, que até teve alguns momentos, mas um goleiro que tremia com a pressão, um goleiro horroroso. Aí depois a gente teve o Felipe Alves, que tá aí, é o primeiro que eu vou falar. Felipe Alves pra mim não devia nem ter vindo. Ele foi contratado pelo Rogério Ceni, porque jogou com o Rogério Ceni no Fortaleza, já tinha dado problema lá, deu problema no Juventude, deu problema por onde ele passou, o São Paulo contratou. E adivinha, ele deu problema também. Deu problema com o Dorival. Inclusive deve ir embora agora no final do ano, porque o contrato dele acaba. O contrato dele de empréstimo acaba e o contrato dele com Fortaleza acaba também. Então não é que o São Paulo vai devolver pro Fortaleza, ele fica sem contrato a partir do dia 31 de dezembro. E aí, ele chegou porque o Rogério quis contratá-lo porque ele saía bem com os pés. Daí, embaixo da trave era horroroso. Pra mim, um goleiro que nem devia ter vindo. E aí, eu tô tentando lembrar aqui, juro por Deus, eu tô tentando lembrar alguma grande defesa do Felipe Alves, algum jogo que ele tenha arrebentado, assim, que ele tenha feito a diferença, que ele tenha garantido o resultado, que é aquilo que eu costumo falar pra vocês, né? Goleiro de time grande garante resultado. Eu não me lembro, juro por Deus que eu não me lembro. Eu lembro dele na final da Sul-Americana, ele não teve culpa nos gols, mas também não fez nenhum milagre. Eu não me lembro, sinceramente eu não lembro de nenhuma partida exuberante do Felipe Alves, uma partida maravilhosa. A gente teve o Jandrei é o reserva, né? Pelo menos ele fez alguns jogos esse ano e... Muitos dizem que o Jandrei, você lembra, né? Ele chegou bem, fez jogos bons, pegou pênalti na estreia no Campeonato Paulista, acho que foi contra o Ituano, se não me engano. Pegou pênalti, o Novo Horizontino, não lembro. Eu tava no Morumbi esse jogo, na estreia dele. Teve uma boa fase. Aí ele se lesionou, né? Ficou um tempo. Aí por isso que trouxeram o Felipe Alves, São Paulo não tinha goleiro. Depois ele voltou, ele deu uma entregada de bola na semifinal do Campeonato Paulista nos pés do Jô. O São Paulo ganhou aquela semifinal por 2-1. Eu também estava no Morumbi nesse jogo. Depois desse dia, ele caiu muito de rendimento. Foi inseguro, começou a falhar. E aí o São Paulo viu a necessidade de contratar um goleiro. Ele não teve... ele jogou só 4 jogos no Jandrei esse ano, ou 450 minutos. E sofreu 4 gols. No Campeonato Brasileiro ele teve poucas oportunidades, jogou mais no Paulista, mas... Um reserva pra mim, nota 6 no máximo. Eu gostei do Jandrei. O Jandrei, quando a gente teve o título da Copa do Brasil, nas imagens de festa, ele é um dos jogadores que mais comemoram. Ele vai zoar o Dorival lá na entrevista coletiva. Eu achei legal, até comentei isso no vídeo, porque ele se sentiu participando. Eu acho que quando você tem... Ele participou mesmo da campanha da Copa do Brasil, né? Porque ele é uma reserva do Rafael. O Rafael precisa treinar, olhar pra ele e falar, pô, se eu vacilar, o Jandrei toma meu lugar.
Então ele teve participação sim importante esse ano. Eu acho que um goleiro teve participação importante. Não acho um grande goleiro, não acho um goleiro espetacular, mas acho um reserva. Pro Rafael, um reserva razoável. O Rafael chegou meio cercado de desconfiança, não desconfiança, né? Porque o Rafael foi a carreira inteira reserva de grandes goleiros. Então, só do Fábio, ele ficou um tempão na reserva. Para mim, o Fábio é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro. Com 34 anos, ele comemorou o primeiro título como titular com o São Paulo na Copa do Brasil. Aí ele falou o seguinte, ó, até separei para você aqui, ó. Eu venho trabalhando há 22 anos para conquistar um título jogando, fazendo todo o campeonato. Foi o que ele fez, né? Esta conquista vale a minha vida profissional. Meu sonho, desde os 12 anos, quando saí de casa, era viver de futebol. Não vou esquecer jamais. Essa frase, eu separei essa frase porque eu acho que o Rafael, já vamos falar dele como as qualidades como goleiro, né? Eu acho que ele mostrou sempre um grande respeito ao São Paulo e sempre mostrou uma vontade de fazer história no São Paulo. Em várias entrevistas do Rafael, ele fala mais ou menos do que ele disse aqui, né? Do esforço profissional para ele ser um vitorioso jogando. E todas as vezes que ele fala do São Paulo, ele coloca a vaidade dele em segundo plano e enaltece o São Paulo. Essa é a qualidade para mim que eu admiro mais em qualquer jogador, quando sabe que a instituição é maior que ele. E a instituição é maior do que qualquer um, não é só maior que o Rafael. O Rafael, vamos falar da campanha dele como goleiro. Ó, no Paulista ele fez 13 jogos, jogou 1.170 minutos, sofreu 10 gols. Na Sul-Americana, 10 jogos, 930 minutos, sofreu 3 gols. Na Copa do Brasil, 10 jogos, 930 minutos e sofreu 7 gols. E no Brasileiro, até a penúltima rodada, antes do jogo contra o Atlético, tinha feito 32 jogos e depois ele jogou contra o Atlético, depois o São Paulo perdeu, depois jogou contra o Flamengo, que eu tô gravando antes do jogo contra o Flamengo. Eu acho o seguinte, gente, sinceramente, o Rafael, eu acho que ele não tá no mesmo nível que o goleiro do Palmeiras, que o goleiro do Corinthians, que o goleiro do Santos. Eu acho que ele não tá no mesmo nível que os grandes goleiros do futebol brasileiro. Eu acho que é um nível abaixo. Só que esse nível abaixo do Rafael já coloca ele num nível diferente dos outros goleiros. Não dá para você comparar o Sidão com o Rafael com o Sidão, com o Denis, com o Volpi. Não dá para comparar. Eu acho que ele tem um nível a mais. Ele não é um goleiro espetacular, ele não é um goleiro espalhafatoso, ele não é um goleiro que toda hora chama atenção, ele é um goleiro discreto, ele não faz grandes malabarismos, e talvez isso incomode algumas pessoas assim, porque ele não é tão notado. Eu ainda tenho medo de dizer, agora nós temos goleiro. Eu acho que, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, para mim ele falhou no gol do Hulk, ele estava mal posicionado no gol do Hulk, ele estava muito do lado esquerdo, teve uma falta, um lance parecido que o goleiro do Atlético pegou, fez a defesa. Então, eu acho que não é um goleiro nível Rogério Ceni, não é um goleiro nível Cássio, Everton, não é. Mas é o que a gente tem. O São Paulo não vai trocar de goleiro, não vai investir em goleiro. Eu acho que com uma defesa sólida, como a gente teve, principalmente na Copa do Brasil, né? Principalmente com Beraldo e Arboleda, o Rafael resolveu o problema. Ele fez grandes partidas, ele pegou pênalti contra o Água Santa, pegou pênalti contra o Sport, e para mim a grande atuação dele foi na Copa do Brasil na final, no segundo jogo. Principalmente no segundo jogo, quando ele pega duas bolas cara a cara ali do ataque do Flamengo, logo no comecinho do jogo, que poderia ter comprometido toda a campanha, e fez aquela defesa no chute do lateral do Flamengo, com a bola no cantinho, ele fez uma defesa importante. E aí, a minha esperança com o Rafael é a seguinte, agora com esse título, ele ganha mais confiança para o ano que vem. Ele vai jogar uma Libertadores como titular. Então, como a gente não vai trocar de goleiro, como a gente não vai investir pesado num goleiro para trazer um goleiro do nível, a primeira prateleira, a gente vai ficar com o Rafael. Eu desejo toda a sorte do mundo, talvez seja um dos jogadores que eu mais torça no elenco é pelo Rafael, pelo sucesso dele. Porque pelo sucesso do Rafael passa o sucesso de todos os outros jogadores e principalmente de nós torcedores e o sucesso da instituição. Então, tenho muita esperança no Rafael na Libertadores. Eu acho que ele pode fazer amadurecendo cada vez mais como titular, porque agora que ele está jogando, ele tem praticamente um ano de carreira, gente. Ele está um ano como titular, o resto ele foi reserva. Ser reserva é completamente diferente, né? E agora ele está vivendo a pressão de ser um goleiro de um time gigante e ainda mais um goleiro onde teve Rogério Ceni. Então, eu desejo toda a sorte do mundo pro Rafael, esse respeito que ele tem com a camisa do São Paulo que continue, e eu tenho certeza que ele vai conquistar muitos títulos ainda pela gente. Amanhã falaremos sobre os laterais. Amanhã é triste, hein? Amanhã
Antes, o recadinho da New Era pra você, ó. Tá aqui o bonezinho da Sorte. Não, esse não é o da Sorte. Da Sorte tá ali. Depois de amanhã eu gravo o da Sorte. Entre no site da New Era pra dar um rolê lá e se você quiser comprar alguma coisa, tem um desconto lá do meu cupom. Então você usa entra tá no primeiro link da descrição. Você clica lá. Vários produtos. Bonés, camisas, camisetas, camisa de flanela, blusa, jaquetas, bermudas, calças. Tem tudo que você pode imaginar. Uma das marcas mais importantes que a gente tem aí, produtos de qualidade, e esses bonés do São Paulo são licenciados, tá? São produtos originais licenciados do Tricolor. Amanhã voltamos, hein? Temos laterais amanhã. Amanhã vai ser duro, amanhã vamos lembrar do Natan. Eu separei quantos jogos ele fez, com o Rafinha, tá tudo separadinho. Amanhã a gente conversa, tá bom? Fiquem com Deus. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Lembrando mais uma vez que esses vídeos são gravados, a gente não vai ter notícia do dia a dia, mas já expliquei pra você, você sabe. Fiquem com Deus, forte abraço, até amanhã, tchau, tchau.